Seja bem-vindo a bordo de mais um Decolecast. Hoje eu vou estar conversando com o Fernando de Bortoli, ele que é piloto, fundador do canal Aero, por trás da aviação. Então é um prazer ter você a bordo. Seja bem-vindo a bordo do Decolecast, Fernando. Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é sempre bom a gente bater um papo de aviação, né? Não, sem dúvida. E ainda mais que a tua história na aviação, eu acompanho ela de outro lado do mundo, né, cara? Desde a época que eu estava morando fora do Brasil, estava morando no Catar, morei muito tempo lá, quase 8 anos. E isso foi uma das coisas que despertou ao abrir o podcast, por coincidência. Que legal. Justamente porque eu vi a importância de você levar essas histórias da aviação, né, e toda a experiência que as pessoas têm. E eu noto o quanto as pessoas se conectam. Como eu estava longe, eu não tinha como fazer palestras, treinamentos. E aí, quando eu vi isso, eu falei, poxa, que bacana, a gente pode levar a experiência que tem e trazer outras pessoas com a gente, né? Sim, com certeza. Essa é a ideia, né? É unir. A aviação, ela acaba sendo um assunto que une, né? Eu conheço muita gente por conta da aviação. Pessoas que a gente nem imagina que são pilotos ou entusiastas. E a gente começa a conversar e isso daí é um assunto que as pessoas realmente querem saber, gera curiosidade, né? Então, você como foi comandante de linha aérea, comandante de executiva, você sabe muito bem que você vira o centro das atenções em muitas rodas de conversa, né? Não, e o mais interessante é que eu não tinha ideia de que era tão importante assim. As pessoas realmente elas se conectam com a figura do comandante como sendo alguém que é um exemplo, que passou, né, teve uma história, conseguiu conquistar algumas coisas além do que muitas pessoas às vezes traduzem como somente um sonho. É verdade. É legal que você falou da questão de ser ou entusiasta, né, ou amante da aviação, porque às vezes a pessoa não vê o quanto é fácil. É. E eu vi um dia você falando, não me lembro em que momento, falando que uma das propostas tuas, né, o propósito era justamente trazer a aviação de uma forma desmistificada, né? Exatamente. De uma forma simplificada para as pessoas poderem se ver dentro da aviação. Como é que foi isso para você? Exatamente. Esse sempre foi o propósito, né? A gente conectar as pessoas, a gente levar a aviação para todo mundo, né? A gente quer que o aero seja a principal forma de você se conectar com a aviação, seja quem for. Desde que a gente começou essa ideia, sempre a gente quis fazer com que as pessoas entendessem o que é a aviação, como é que ela funciona. Por isso que é por trás da aviação, a gente mostrar tudo o que acontece nos bastidores que as pessoas não veem. Então, muito disso se traduz o que as pessoas sentem quando vão voar, a pessoa que tem medo, tem receio, se incomoda com o barulho, assim, coisas negativas, né? Que não são explicadas de forma nenhuma. E a gente sempre entendeu que a partir do momento que você entende de um determinado assunto, esse assunto fica muito mais fácil, você passa a se interessar, passa a perder o medo, no caso da aviação. Então é uma forma de conexão, é realmente desmistificar essa área. Esse é o propósito, né? Mostrar que é acessível também. Porque além desse lado, a aviação ela é muito vista como algo inatingível. O comandante, ele é o comandante, ele é o cara assim de outro planeta, né? Ter um avião é uma coisa completamente inacessível, é só para coisa para milionário. E no final não é, né? Hoje eu estou muito presente na aviação geral, principalmente aviação leve, de pequeno porte, e todos os meus amigos que têm avião são pessoas normais, pessoas comuns que se dedicaram a ter aquilo. Isso eu acho a parte mais fantástica, porque você vê, o meu propósito também se entrelaça com o teu. Eu voei muitos anos aviação internacional, como você falou, né? Voei todos os níveis da aviação, exceto a aviação agrícola. E nesse processo, eu cheguei no Gulfstream G650, que até você fez uma bela matéria falando sobre o avião. E aí o que eu sempre vi as pessoas falando? Elas enxergam a aviação segura somente como sendo a aviação da elite, a aviação comercial, da linha aérea, da executiva de alto luxo. E a minha ideia é justamente como você simplificar e entender que, se bem treinado, mesmo o piloto privado voando um avião menor é tão seguro quanto. Exatamente. Eu sei que a certificação é diferente, a gente sabe que o processo é diferente por causa da exigência, mas não que você não possa operar de forma segura um avião menor. Exatamente. O que faz a segurança do avião é o próprio piloto, né? Claro que tem toda a parte de manutenção e tudo mais, mas quando a gente fala de uma aviação pequena,
de aviões monomotor, aviões de 2 pessoas, o piloto é o proprietário da aeronave. Então, é parte também do trabalho desse proprietário de manter esse avião de uma forma correta, né? A gente costuma dizer que, basicamente, a diferença entre a aviação profissional, né, de linha aérea ou de táxi aéreo com pilotos profissionais para a nossa aviação amadora é a forma que é certificado o negócio e a forma que é fiscalizado o negócio. Então, é claro que numa linha aérea você tem que seguir uma série de manuais que, se você não seguir, você não pode voar. Na aviação de pequeno porte, se você não seguir nada, o problema é seu. Você vai voar. Só que se o piloto e o proprietário da aeronave segue aquela premissa da linha aérea, segue aquela ideia de seguir os manuais, fazer as manutenções em dia e tudo mais, ele vai ter uma vida longa dentro da aviação. Então, é isso que, por exemplo, eu faço, os amigos, né, dessa aviação fazem, que é sempre manutenção no avião em dia. Sempre quando a gente for voar, a gente está bem para voar. A gente não vai voar deprimido, a gente não vai voar, sabe, pensando em alguma coisa que não seja aquela operação. Sempre seguir o checklist. O checklist do meu avião tem 9 linhas de acionamento. É isso aqui, é nada. Só que eu tenho tudo isso de cabeça? Óbvio. Mas... Você segue... Eu sigo porque pode ter um dia que eu esqueça, mesmo sendo 9 linhas. Né? Então, é padrão. É simplesmente manter um padrão. Você sabe que tinha uma brincadeira que o pessoal fazia quando eu fui para o Airbus. Tinha muita gente que tinha voado muito tempo o Fokker 100. E aí, de brincadeira, o cara, na hora de pedir o checklist, fazia o primeiro call-out do checklist do Fokker 100. E o colega ia cantando todo o checklist. Ele falou, tá vendo? Você tá fazendo checklist de cabeça. Ele, não tô. Ele falou, o checklist que eu cantei para você foi o checklist do Fokker 100, não foi o do Airbus. E você falou todos os itens. Tá vendo? Exatamente. Isso porque você tá numa linha aérea tendo que seguir todo o manual. Imagina na aviação geral que você não tem uma fiscalização em cima de você ali, vendo se você tá fazendo checklist e tal. Hoje, na linha aérea, ou você segue aquilo que foi estabelecido pela empresa e tudo mais, ou você tá fora, você não se enquadra. Não é que nem a aviação dos anos 90, que o comandante tinha muito aquela liberdade de fazer muita coisa, né? Até o comandante podia embarcar amigos no avião. Com certeza, isso acontecia. É verdade. Hoje, não existe isso. Agora, na aviação geral, é bem diferente. Então... Por que eu sigo essa ideia de sempre checklist, sempre para não esquecer de nada, para manter o padrão, para manter o negócio do jeito que tem que ser? Porque se um dia você falar, hoje eu não vou ler o checklist, aí você olha o tanque de combustível e fala, não, acho que tem combustível, vou dar um voo. Já aconteceu, a gente vai até fazer uma série de vídeos com um amigo meu que ele caiu por pane seca. E ele até falou que isso vai ser público, nós vamos publicar isso por vontade dele. Cara, como é bom isso, a pessoa ser a maior interessada Exatamente. em seguir o que é o princípio do CENIPA, né? Você aprender Exatamente. com o erro dos outros. A pessoa reconhecer, cara, eu errei. Isso aqui eu não deveria ter feito. Ele reconheceu, ele é um piloto que chegou um momento que ele estava voando o avião dele, piloto privado, tem o próprio avião, e ele estava voando tanto que em um determinado momento ele calculou errado. E caiu. Só que ele teve a sorte de cair, sair inteiro, né? O avião está sendo recuperado. Mas ele quer mostrar, ele quer contar essa história. Porque assim, por que esse cara fez o cálculo errado? Porque chegou a um ponto de um excesso de confiança que a linha aérea não deixa você chegar ali. Não. Nem a táxi aéreo certificada. Então, na geral, você não tem essa cobrança. Então, você vai chegar um momento que você vai fazer um cálculo errado porque você acha que dá, e você vai fazer besteira. Então, se você... O que aconteceu com esse meu amigo? Agora ele desceu e falou, não, peraí, não dá pra ser assim. Não dá pra eu voar e acho que dá, peraí, eu não lembro se eu coloquei, mas tudo bem, vou, porque uma hora vai dar problema, que foi o que aconteceu com ele. Então, o excesso de confiança de pilotos da aviação geral é o que acaba dando problema. E se a gente tem, desde a primeira hora de voo, essa ideia de seguir um manual, mesmo que ele não exista fisicamente, mas a gente construa esse manual e a gente sabe que a gente tem que seguir o checklist ao pé da letra, a gente sabe que tem que checar o combustível, tem que checar o óleo, tem que fazer o pré-voo. Quantas histórias eu já não ouvi de pilotos de aviação geral que entram no avião, dá partida e vai embora como se fosse um carro. Não, com certeza. E até o que você falou é bem interessante, porque a área que eu sempre gostei, é o meu maior propósito hoje na aviação, através do YouTube, é justamente levar para as pessoas o entendimento do que o fator humano faz de diferença. Exato. E muitas vezes as pessoas menosprezam. Você vê que você falou da questão de você seguir o checklist.
É um procedimento de você ter uma autogestão e fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Aí a questão de como o teu amigo falou, poxa, eu identifiquei que eu cometi um erro, mas eu quero tornar o erro público para que outras pessoas aprendam com o meu erro. Exato. E aí isso me lembra, por exemplo, eu fiz toda a formação, inclusive pelo ITA, na área de fatores humanos, e fiz a formação na área de aeronavegabilidade continuada. Então é safety e aeronavegabilidade continuada. E quando eu fui para a Qatar Airways, eu trabalhei lá na área do LOSA. Foi a primeira área que eu trabalhei. Então, fazia parte do Flight Standards. E eu fiquei 4 anos à frente desse projeto, que depois a gente criou um projeto interno. Por que eu estou falando isso? Porque a grande vantagem do LOSA é que você fica observando o que os pilotos estão fazendo, como você falou na aviação comercial. E é um negócio impessoal. Você não analisa o nome da pessoa como é na hora do cheque. Então, não está lá o nome do Fernando, o nome do Fabrício. Você só anota o que aconteceu e quais foram as ameaças. Depois isso vai para um banco de dados e aí você descobre, está tendo muita incidência de não leitura de checklist, ou está tendo muita incidência de esquecer alguma coisa. E aí isso depois vai para o treinamento. Mas não fica apontado, esse erro foi cometido por fulano. Porque não importa, não é uma importa, questão técnica. É só aprendizado. Exatamente, o treinamento ele é feito para você melhorar a execução dos processos. E a aviação, isso é até muito usado em palestras, e você, com o que você está fazendo, você tem usado muito isso, de usar a aviação como base para qualquer trabalho. Totalmente. Porque o procedimento, o processo de execução de um voo, ele não tem espaço para erro, ele não tem espaço para improviso. E é o que eu, por exemplo, trabalho muito tempo no audiovisual. E o que mais tem no audiovisual é improviso e acho que dá. Entendeu? Você falou tudo. Então eu costumo trazer muito essa experiência de aviação, até para o pessoal novo que está começando como editor e tal, de mostrar, olha, nós, audiovisual falando, nós no audiovisual, nós não estamos mexendo com nenhuma vida e nós não estamos correndo nenhum risco. O máximo que vai acontecer de eu fazer um vídeo errado é ele não sair no momento que tem que sair, ou ele ter um corte errado, mas isso não vai matar ninguém. Agora, transforma essa sua responsabilidade para o comandante de uma aeronave ou para o pessoal da manutenção. Vou falar para você agora ao vivo para as pessoas obterem aprendizado em relação a isso. Uma coisa que jamais aconteceria na aviação. Um amigo meu pediu por gentileza que eu emprestasse a minha câmera 4K do podcast para fazer um take para ele, que ele falou, é muito importante, eu queria fazer em altíssima qualidade. Aí eu emprestei, eu falei, você tem um videomaker, ele sabe como operar? Sabe como operar. Aí ele chegou lá, conectou a fonte, não funcionou. E a gente da aviação sabe, se não funcionou, alguma coisa está errado com a fonte. Com certeza. Aí ele pensou assim, não funcionou porque o plug está com pouca tensão. Aí ele pegou e conectou com uma mais forte. Quando ela conectou com a mais forte, queimou a câmera. E esse aí é o tipo eu fico pensando, na aviação você jamais faria isso. Nunca. Na aviação você sabe que, tipo assim, não funcionou. Aí você vai primeiro, ver o porquê. Você não chega simplesmente, tira um cabo, peraí, chama alguém aqui para fazer uma chupeta, coloca lá, liga, dá a partida aí. É isso aí. Não, é por isso que a aviação ela é usada como exemplo para todas as áreas. Porque você não tem essa margem de erro, você não tem o acho que dá. Né? E no audiovisual, eu como trabalho nessas duas áreas hoje, aviação e audiovisual, e são coisas totalmente opostas em termos de processos, em termos de metodologia, como as pessoas trabalham e como as pessoas lidam com o problema. Quantos editores eu já trabalhei que não postou no dia? Não deu. Né? Não deu, tudo bem. Só que na aviação você não tem essa... eu não vou conseguir pousar. Não deu, não existe isso. Ou dá, né? Então a gente tem que mostrar muito essa questão de CRM que funciona, né? Porque, cara, um CRM mal feito mata 300 pessoas. Tanto que eu uso isso como exemplo. A pessoa fala assim, cara, mas foi só um erro pequeno. Eu falei, cara, eu tô tão acostumado com operação de precisão que um erro pequeno eu pouso fora na pista. Exatamente. Eu falei, se eu estivesse levando você no meu voo, e eu, em vez de pousar na pista, pousasse no meio do mato, você ia ficar feliz? Exatamente. Não, mas é diferente. Não é. Não é. 1 grau numa distância de 100 milhas representa quilômetros de diferenças. Então, se você tem que ir no rumo 065 e você vai no rumo 066,
Se você não tiver uma correção, você vai sair completamente da sua trajetória. Ah, mas é pouquinho. É um pouquinho que pode se transformar em muito. Então, esse trabalho é muito importante de usar essa aviação como exemplo. E eu passo muito por isso, porque eu vejo como a aviação ela é organizada e como outras áreas não são, como o do audiovisual. E voltando também para a questão da aviação geral, eu sempre incentivo isso e falo para os colegas e todo mundo... A gente fala assim, vamos brincar de ser piloto profissional. A gente não é piloto profissional. Isso é muito bom. Mas vamos brincar de ser... Vamos voltar para aquela época de moleque que a gente gostava do Flight Simulator, que a gente pegava e fazia checklist no Flight Simulator. E fazer isso na vida real num avião de verdade, mesmo não sendo um avião grande. Então, quando a gente está sentado na cabine de um avião, que seja um avião que pese 300 quilos... A gente tem que brincar de ser piloto profissional. Não, agora eu tô rindo disso que você falou, porque uma amiga minha mandou um vídeo e ela falou assim, olha o que está acontecendo aqui. O amigo meu, o filho dele decidiu que eu vou me tornar piloto profissional. E aí ele fez isso que você falou, comprou uma TV bacana, montou o Flight Simulator, comprou o setup todo. Só que daí ele falou, quando eu estiver aqui, filho, eu vou te ensinando tal para você pegar o jeito. Daí um dia ela filmou, ela falou, vê se pode isso aqui, o pessoal tá reclamando da escala, mas tá aqui fulano, tava 4 pilotos. Falou, não vai faltar instrutor, todo mundo se divertindo. Exatamente. Que daí o cara achava legal, não, cara, olha aqui, você faz o checklist, olha, isso aqui é sério, isso aqui é tal. Daí daqui a pouco o pai tava voando, tava o outro lá dando treinamento, só para se divertir. Para se divertir. Pode ser divertido. E pode ser sério também. Exatamente. Você vê isso no teu dia a dia, não é? Exato. Então a gente tem como, na aviação de verdade, saindo do simulador, ter também essa disciplina de fazer o negócio direito, né? Não sair da linha em momento algum. Então, já passei por situações de encontrar coisas num pré-voo que, se você não faz o pré-voo, pode te complicar. Tem um vídeo muito famoso aí que viralizou de um cara que tá voando um ultralevezinho aberto, eu não sei que ultraleve que é, e aparece um gato na asa. Você já viu esse vídeo? Ele é um ultraleve. Já vi, agora lembrei. Sim, a asa, ela tem um acesso, né? Aí aparece um gato, o cara fica... Todo mundo acha lindo. Nossa, haha, um gato. Cara, esse cara fez um péssimo pré-voo. Ou não fez pré-voo, porque tinha um gato na asa e o cara não viu. Então, como é que aparece um gato durante o voo, sabe? Verdade, é um péssimo piloto, porque ele deveria ter visto isso. Com certeza. Né? Não é um grilo, é um gato. Então, eu acho que um vídeo como esse serve como lição para você falar, putz, realmente pode ter um gato. Por que a gente põe lá a capinha de pitô? Porque pode vir uma abelha lá e fazer um ninho lá dentro e você obstruir aquilo com alguma coisa, né? Então você tira a capinha, muita gente tira a capinha e só tira a capinha e tá tudo certo. E não olha como é que tá lá dentro. Então são várias coisas que os pilotos têm que ter isso na cabeça. E é claro que quando a gente está falando da aviação geral, o piloto ele tem também essa carga de trabalho que o piloto da linha aérea já tem uma estrutura, né? Ali. Verdade. Então o piloto da linha aérea, é claro que ele não vai... Tinha uns pilotos, não sei se ainda tem esses pilotos, que o cara ia lá com o medidor de pressão no pneu do avião e tal. Mas é aquele cara bem raiz bem mesmo. Raiz mesmo. Mas hoje em dia acho que a companhia aérea nem permite que você faça hoje isso. Hoje nem permite. Não dá, né? Você nem pode mais usar, né? Esse tipo de... Exatamente. Então mas é claro, você tem um ecossistema, você tem uma empresa, você tem vários processos envolvidos, tem vários profissionais envolvidos. Na nossa aviação de pequeno porte, é a gente ali. Aí eu tenho que realmente ver se o pneu tá com a pressão certa, eu tenho que fazer todo o check pré-voo. Então tem uma carga de trabalho que aparentemente ela é maior no sentido de coisas fora da cabine que a gente tem que fazer, mas ela é menor, porque é óbvio que um avião que eu voo tem muito menos sistemas do que um avião de linha aérea. Com certeza. Né? Então, são coisas diferentes, né? Por isso que é legal o pessoal que voa as duas aviações, né? Eu tenho muitos amigos que são pilotos tanto de linha aérea, e aí o cara gosta de fim de semana voar de verdade, que é onde ele vai pegar o avião na mão. Eu me divirto justamente em alguns grupos que tem de WhatsApp hoje, de pessoas que estão nessa condição, pessoas que eram admiradoras ou amantes da aviação, se tornaram entusiastas e compraram o próprio avião. Uhum. E aí agora tem outros amigos que têm essa formação como piloto profissional, sim, que fazem parte e que hoje estão dividindo com eles os aprendizados. Então está sendo muito bacana, porque você aprende os dois lados. Como você fazer de uma forma desmistificada, de uma forma simples, e como você tornar processual e mais segura essa operação. Exatamente. Está ficando um negócio muito bacana. Inclusive, eu até queria te perguntar o seguinte. Você estava falando sobre essa tua formação, né?
na área de cinematografia, na área de o quanto você tem atenção na qualidade de iluminação, na qualidade de áudio e vídeo. Como é que você utiliza justamente o que você falou? Os processos, a questão que na aviação a gente tem certificação, homologação. Como é que você usa todo esse aprendizado para colocar de forma simplificada no teu negócio, sem se tornar uma coisa assim muito metódica ou chata e continuar divertido você fazer o que você faz? A partir do momento que a gente tem uma rotina, né, a gente já tem que criar um negócio metódico, porque senão a gente enlouquece. Se a gente tentar sair dessa rotina de produção, você não consegue cumprir aquela demanda que a gente tem de postagem de vídeos, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente cria é uma estrutura de equipe mesmo, para poder cada pessoa que trabalha no Aero por Trás da Aviação ter a sua função e o negócio andar. Isso, claro, é uma coisa que tem acontecido mais no último ano, né, que o negócio cresceu mais, porque também não adianta a gente viajar e querer ter 50 pessoas trabalhando com a gente se não tem uma entrada à altura para manter tudo isso. É muito lindo o espírito da gente querer ter um organograma, tudo bonitinho ali, cada um com a sua função e tal, mas se a receita não for à altura, a gente faz tudo sozinho. Sim, sem dúvida. Né? Mas hoje a gente tem uma estrutura que a gente criou, de fato, uma linha de produção. Só assim a gente consegue. Então, a gente tem uma equipe de roteiristas, então esse roteiro chega pronto. A gente tem a equipe de produção, a gente tem o pessoal que cuida do estúdio para gravar no estúdio X ou no estúdio Y, ou se a gente vai gravar numa externa. A pessoa que cuida dos equipamentos, tem os cinegrafistas. Depois isso passa para um coordenador de pós-produção que vai distribuir para os editores. Então a gente cria uma linha, porque tem um outro porém também. Como você falou, a gente leva o negócio numa qualidade acima do normal que é o YouTube. Né? A gente percebe então, a qualidade que você tem de tudo no Aero é com muita qualidade. Porque a gente veio da TV, veio da minha formação também. A minha formação acadêmica é a aviação. Sou formado em aviação civil. Mas eu estudei muito tempo audiovisual, eu tive produtora, depois eu morei no Canadá, eu fiz cursos de cinema no Canadá, eu fiz bastante coisa. Quanto tempo você ficou no Canadá? Eu fiquei 2 anos no Canadá. Nesses 2 anos eu fiquei uns meses no Brasil. Você ficou em Vancouver? Eu fiquei em Vancouver, fiquei um tempo no Brasil, voltei, fiquei em Montreal e depois voltei para Vancouver. Foi essa viagem. Na primeira vez que eu fiquei em Vancouver, aí eu estudei na Vancouver Film School, que é uma escola de cinema lá em Vancouver, a parte de cinematografia, de documentário. Eu fiz outros cursos também sobre filmmaker e tudo mais. Isso eu tô falando em 2005, né? Caramba! Isso que é ter a visão além do alcance. Porque é verdade, a gente sabe hoje, né, que faz um grande diferencial quando você consegue visualizar algo que tá fora do teu tempo, Sim, né? 2005 é o ano do lançamento do YouTube. Na época eu nem sabia, imagina. Nossa, cara, o YouTube não era... O YouTube foi pro Google, acho que, sei lá, 4, 5 anos depois. Então, o vídeo naquela época, eu lembro que eu comprei minha primeira câmera lá, era uma câmera mini DV, né? Com aquelas fitinhas mini DV. Então, eu usava ela no curso de documentário. Eu fiz um documentário com uma câmera mini DV e tal. A gente fez o curso de cinematografia em 16mm. Na época, filme era qualidade e era filme. Né? Qualquer coisa digital era digital. Não tinha essa qualidade que a gente tem hoje com uma câmerazinha minúscula, ter a qualidade muito melhor do que era o 16mm 17 anos atrás. Então, eu tive essa formação. Quando eu voltei para o Brasil, antes de ir para o Canadá, na verdade, eu tive uma produtora, porque eu fiz vários cursos aqui de audiovisual também. Tive uma produtora com um amigo meu, a gente fez curta-metragem, a gente fez curta-metragem, inclusive, em 16mm. Então você já tinha uma bagagem na área. Aí você já tinha testado isso e entendeu que era algo que realmente Exatamente. E aí o Aero por Trás da Aviação veio anos depois para TV. O objetivo era programa de TV. Ele estreou na TV fechada em 2014, o projeto veio de 2013, o ano que vem a gente faz 10 anos. E quando eu migrei para a internet, que eu falei, não, agora eu vou focar mais na produção internet, eu trouxe toda a bagagem, TV, produtora, tudo que eu tinha, porque chega um momento que a gente não consegue diminuir o nível. Eu não conseguiria colocar uma câmera sem um microfone, sem
para fazer de qualquer jeito. Eu tinha que fazer aquilo da maneira que eu aprendi. Eu trabalhei como diretor de fotografia por muito tempo. Eu trabalhei com excelentes diretores de fotografia que me ensinaram muita coisa. Então, eu tenho muito dessa questão estética do negócio. Então, quando a gente começou a produzir o Aero por Trás da Aviação, pro YouTube também a gente trouxe esse know-how da TV, por isso que acabou ficando com essa qualidade. Né? Pô, e o diretor de fotografia faz toda a diferença, né? Total. E assim, existe uma coisa que as pessoas não sabem que tem, mas elas têm, que chama repertório visual. A gente está acostumado a assistir coisas de extrema qualidade na TV e no cinema desde que existe TV e cinema. Sim, isso é verdade. Então, você vai assistir qualquer coisa na internet, existia. Hoje, claro, né, o YouTube está muito mais consolidado, com produções muito bem feitas no YouTube e tal. Mas no começo disso, era uma discrepância enorme, né? E tanto é que quando eu comecei na área de produção de vídeo, que eu comecei a me especializar mais nisso, na produtora e tudo mais, o nosso portfólio ia para uma outra plataforma chamada Vimeo. Que Vimeo já era daquela época, na época do início do YouTube também. Caramba, não sabia. E a gente dividia, porque na época a gente via o YouTube assim, né? O YouTube é pra esses vídeos lixo aí que faz de qualquer jeito. Caramba, o Vimeo já é... Pode, né? Não botava fé na plataforma. Não punha fé na plataforma. Então a gente postava no Vimeo como portfólio. Até hoje, se você entrar no Vimeo, ela já não tem mais a mesma ideia de YouTube. Mas você entra no Vimeo, você só vê produções de filmmakers profissionais. E era onde a gente colocava o nosso conteúdo para portfólio. E o YouTube sempre foi visto de uma forma assim, tipo, o lixo tá ali, né? Hoje, já de 10 anos para cá, isso já mudou completamente. Mas esse repertório visual que as pessoas criaram ao longo de décadas ficava muito visível, né? Você não quer ver porcaria na internet. Com certeza não. Tudo bem, você tem um tempinho para ver um vídeo curto e tal, porque já mudou a questão de rede social e tal, mas quando você quer ver um conteúdo, você quer ver um negócio de qualidade. Não, e a gente percebe a construção, por exemplo, das tuas histórias, a maneira que é feito, né? Que você tem todo um roteiro muito bem construído. Exatamente. Tem um storytelling bem elaborado. E eu fico impressionado principalmente com a fidedignidade das informações que você traz, né? Você faz uma pesquisa com certeza bem conceitual, muito bem programada, muito minuciosa. A gente faz a pesquisa cruzando várias fontes. Quando eu estava fazendo mais vídeos de aviões russos, que a gente tinha acesso à internet russa, que hoje a gente não tem mais, né? Se você colocar qualquer site .ru não vai entrar. Eu cheguei a traduzir vários sites russos, né? Eu até tinha críticos, né? Porque na internet tá cheio de críticos e especialistas, né? E tinha muito crítico que falava assim, não, porque você tá dando essa informação só baseada no que tá publicado no Ocidente. Não, tinha muita informação que vinha de lá também, né? Então, a gente sempre foi muito... a gente pegou muito firme nessa questão de conteúdo e tudo mais. Como é que foi para você, que é um saudosista, assim, e tem esse amor pela aviação, saber que foram destruídos os dois Antonov, inclusive a minha camiseta. Eu olhei aqui, daí lembrei, né? E essa camiseta a gente fez... AN225, Mria. A gente fez essa... Mria. Tá aqui, tá escrito inclusive em ucraniano aqui, ó. Ah, por isso que eu ia até te perguntar isso, então você já respondeu. Né? Já. Essa camiseta a gente fez em homenagem mesmo. Foi uma perda para o mundo inteiro, totalmente, né? E é muito difícil de recuperar, apesar de ter muita gente falando que vai construir outro. Eu acho difícil. Eu acho difícil até pelo seguinte, porque a gente sabe que existe uma condição de certificação. Exato. E a certificação e homologação que foi feita na época garantiu a ele que pudesse continuar voando daquele jeito. Exatamente. Hoje, se for reconstruir um Mria e um novo AN225, ele vai acabar passando por outras certificações. Talvez se torne até inviável, né, de você e vale lembrar que ele é um avião que sobrou, né? Ele é um avião, ele não foi feito para aquilo que ele estava fazendo. Esse avião ele foi feito para carregar o ônibus espacial russo, do programa espacial russo, né? Do Buran, e as partes do foguete. Aí acabou a União Soviética em 91, o avião... O que vamos fazer com isso aqui? Jogar fora? Ficou largado lá, na mão da Ucrânia, né? Depois da solução da União Soviética, o avião ficou com os ucranianos e demorou alguns anos até esse avião virar alguma coisa útil, porque eles estavam canibalizando, porque os motores do Mria são os mesmos motores do Ruslan, que é o AN124. Não sabia disso. São os mesmos motores, que é o Progress, eu não lembro qual que é o número.
E eles canibalizaram esse avião para colocar os motores nos 124. Até que eles olharam e falaram, cara, o que a gente vai fazer com esse troço aí? Vamos fazer alguma coisa. Então a gente tá com esse avião na mão, aí começaram a recuperar e puseram o avião para voar. Então não foi uma coisa construída, vamos construir o maior avião do mundo para carregar as cargas mais absurdas. Não foi para isso que ele foi feito, né? Mas depois eles conseguiram achar Depois eles acharam uma aplicabilidade para ele. Por isso que eu acho muito difícil alguém investir tanto dinheiro, porque não vai ser o mesmo avião, vai ser um programa de construção novo. E aonde que a Ucrânia vai ter dinheiro para criar um programa de construção de um avião desse, que, ok, ele tinha uma boa utilidade, eles acharam uma boa utilidade? Acharam. Mas será que vale a pena investir tanto dinheiro para essa única utilidade que ele tinha? Então... Talvez no dia de hoje não. Talvez no dia de hoje não. Eu acho que a única chance que teria de trazer esse avião de volta seria pelo saudosismo, pelo ícone que ele se tornou e pelo espírito de vencedor dos ucranianos, né? Eu compararia muito isso com a construção do One World lá, que era Freedom Tower lá em Nova York, né? Ok, derrubaram duas, a gente foi lá e construiu uma melhor, né? Então acho que seria mais por esse lado. Precisava construir aquela torre lá? Não, mas fizeram justamente por uma questão de simbologia que tinha em relação... Exatamente. Tá bom, derrubaram, mas a gente tá aqui. Isso não nos abalou, né? Então, esse seria a única razão que eu veria fazer um avião desse. Mas é claro, com investimento externo, porque infelizmente a Ucrânia, na situação que tá, esquece, não tem como. Mesmo porque o dinheiro não veio da Ucrânia para fazer o original, veio da União Soviética. Isso é verdade. Então, é difícil. É difícil no dia de hoje você conseguir retomar um projeto, principalmente dessa magnitude, né? E você vê empresas como a Boeing e Airbus, que têm aviões menores, mas de um porte razoável comparado ao Miria, que é o 747 o 787, e o A380, encerraram os dois programas de construção. O 747 acabaram de encerrar aí pouco tempo atrás. O 747 eu não sabia, também encerrou. Fizeram o último, e o A380 o ano passado e já tinha passado por revitalização. Né? E o 747 ele só foi mais longe, quer dizer, claro que ele teve o auge dos anos 60, anos 70, né? A rainha dos céus e tudo mais. Ele veio na época certa. Diferente do A380 que veio na época totalmente errada. Totalmente errada, é verdade. Mas, que foi uma tentativa dos europeus de bater de frente com o 747. Não, e ele é um avião fantástico, maravilhoso, só que ele gerou muito problema de operação, né? Exato, ele é um avião muito complicado. Exato, para os aeroportos, mesmo aeroportos em cidades que tinham condições de acolher, ele acabava sempre tomando o espaço de dois aviões. Exatamente, e ele ia totalmente contra o método de transporte que as companhias aéreas pensam hoje em dia. Então, o A380, ele tinha aquele conceito hub and spoke, né? Então, você tem o hub gigante, Dubai, Catar, Doha, né? Você tem esses aeroportos mega, onde de lá saem os A380 e para lá chegam os aviões menores. Então, você quer conectar Nova York, JFK, que é um grande hub, com Dubai, que é um grande hub, você faz isso com A380, só que para alimentar esses grandes hubs, você teria aviões menores. Só que isso, hoje em dia, mudou. Então, é muito mais vantajoso para uma companhia aérea ter um Boeing 787 ou um Airbus A350 que faz, por exemplo, um aeroporto na Virgínia e um aeroporto no Egito direto, do que esse cara do Egito ter que ir para Dubai, pegar outro avião, ir para Nova York, pegar outro avião, entendeu? Você tem o ponto a ponto muito mais definido, muito mais lógico hoje em dia. Você vê que essa questão cíclica da aviação, como você falou, faz uma grande diferença. Você vê, às vezes, o projeto foi que nem o do 87. Teve uma época que não viram sentido no 87. E hoje quando entrou essa condição, sentido. O cara falou, poxa, super econômico. Consome um pouco mais do que um A321. A Airbus reconheceu, entrou com o projeto novo do 321 com o NEO. Exatamente. Aí calibraram um pouco melhor, o avião também voltou a se tornar um avião que é um avião interessante para o tempo dele. Exato. Mas sempre nesse conceito de você se atualizar. Tanto é que você pega os aviões grandes, wide bodies, já está começando a ser mais vantajoso os narrow bodies com o 321
para essas companhias aéreas do que eles teriam os aviões muito grandes. Então, o 747 e o A380, eles caem em desuso, porque são aviões quadrimotores, então são aviões que consomem muito mais. Hoje, com a certificação ETOPS expandindo cada vez mais... Cada vez mais. Você praticamente está cruzando o Pacífico agora com o ETOPS. Não faz sentido você manter 4 motores. Né? E foi daí, inclusive, que o Trijato morreu. Porque o Trijato não tem certificação ETOPS, mas com os aviões novos que conseguem cruzar muito longe, gasta muito menos, então esses aviões vão mudando. Até pela geração dos motores. Exatamente, né? Exatamente. Eu vi que você fez essa matéria linda dos jatos executivos mais famosos, né? Uhum. E aí você falou muito sobre o G650, você vê que a nova geração dos motores Rolls-Royce, já, mesmo sendo o mesmo motor, ele já se tornou mais econômico. Exato. O avião se tornou maior, mais pesado. Exato. E o motor é mais eficiente. O avião consegue ter um rendimento parecido com o 650 num avião maior. Exatamente. E a própria fabricante acaba matando o projeto anterior. Falando da aviação executiva. A Apple é campeã disso, né? Não, a Apple não é avião, mas eles são aviões. Exatamente. Não, você pega a aviação executiva, a Dassault, fabricante francês, muito conhecida pelo quê? Pelos trijatos. Falcon 900 EX, o Falcon 8X, tudo avião 3 motores. Aí vem a Dassault e lança um novo avião, o Falcon 6X. Você vê ele mesmo tamanho que o Falcon 8X, ele é um pouco mais largo, ele tem o mesmo range, ele tem praticamente o mesmo avião, só que você vai olhar na cauda, são 2 motores. E ficou bonito ficou demais. Ficou lindo o avião. Caramba. E aí são 2 motores muito maiores do que os 3 do Falcon 8X, tem certificação ETOPS também para fazer voos muito longos e basicamente acaba fazendo a mesma coisa, só que você economiza no custo de operação. Então o trijato já não faz mais sentido. Então aquela premissa que eles tinham de vamos vender o trijato para aquele cara que é maluco por redundância, o empresário que ele tem que ter 3 motores porque ele quer se sentir mais seguro, é o que você falou, com essa nova geração de motores, já não precisa ter 3. 2 tá bom. 1 eu acho que nunca vai ter, porque né, sim, tem que ter pelo menos 2. Eu também acho que não... Mas um motor hoje é muito mais confiável. Você pega a história de aviões, principalmente com motor a pistão dos anos 40, eles tinham que ter 4, 6 motores, porque um sempre ia parar. Sempre ia parar. Você ia decolar com 4 e ia pousar com 3, que às vezes até 2. Interessante como dava muita falha, né? Exatamente. Queria aproveitar e pedir para que você falasse um pouco, a gente falou muito, né, sobre a aviação moderna e... Você conseguiu ter acesso a algumas áreas de aviação que a maioria das pessoas não consegue ter. E aí queria que você falasse um pouco. Eu vi quando criou o Prestígio Top Gun 2, você acabou fazendo uma matéria, né, dividida em 2, né, onde você falou sobre um caça que a gente tem no Brasil, ainda já está se tornando um caça um pouco mais antigo do que tem na aviação americana, mas que os treinamentos continuam. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E depois que a gente falasse um pouco sobre esse episódio teu de quando teve a morte da Rainha Elizabeth, né, que você conseguiu encontrar com eles e fazer uma matéria falando sobre os príncipes, né, que voam, né, que é uma história muito bonita que eu não conhecia, né, que eles tinham um treinamento todo. Então, que você falasse essas duas... Vamos lá. A grande vantagem de eu ter me dedicado ao Aeroportraz Aviação e não ter me tornado... piloto ou me dedicado a uma área específica, foi justamente isso. Eu consegui abranger todas as áreas da aviação. Ser piloto sempre foi meu sonho, né? É o que eu gostaria de ter feito. O audiovisual entrou no meio do caminho ali. E hoje eu sou muito grato pelo que eu consegui fazer, porque eu consigo atingir todas as áreas da aviação possíveis. Poxa, isso é fantástico. Isso é muito legal. E trazer justamente esse conhecimento para as pessoas. Né? Exatamente, porque mesmo você sendo de alguma área da aviação, sempre vai ter alguma coisa de outra área ou da sua própria área que você vai aprender. Eu assisto justamente que eu falo, caramba, isso aqui eu não conhecia, isso aqui eu não sabia. Então, isso é muito legal. Aí, quando a gente fala de aviação militar... Né, que eu tive a oportunidade já de voar em alguns caças, eu já voei no Super Tucano, já voei no Tucano, já voei no A4 e voei lá nos Estados Unidos com o Marquette também. Foram experiências muito legais. Essa que eu fiz na Marinha foi uma oportunidade que eu tive também de mostrar o trabalho da Marinha, que é muito importante, e esse trabalho que as Forças Armadas brasileiras estão fazendo de divulgação é importante. Né? Então a gente fez uma parceria... com a Marinha do Brasil, eles me levaram para voar no A4 para mostrar que a Marinha tem um caça... Aí muita gente vai falar, mas é um caça antigo dos anos 60. Sim, mas é um caça modernizado, é o que o Brasil pode ter
e é o que funciona para o Brasil. E o mais importante é você estar treinado para os procedimentos. Exatamente. Porque aí você está orientado. No outro dia, se comprar um F-16, F-18, F-22, você já está com o treinamento. Né? Exatamente. Acontece o seguinte, eu até já fiz um vídeo sobre isso, né? Falar, todos os aviões, todas as aeronaves do Brasil são sucata. Não são. Mas elas são adequadas para aquilo que o Brasil precisa, para aquilo que o Brasil tem de orçamento. É óbvio que que os Estados Unidos vão ter uma aviação infinitamente superior. E os Estados Unidos é incomparável. Não tem, é incomparável com qualquer outro do mundo. Eles têm desde o DNA deles esse investir. Exato. E entender que a aviação faz parte do patrimônio nacional, faz parte da história dos Estados Unidos. Então a gente está muito acostumado a olhar para cima e a gente não olha para baixo. Eu não lembro mais agora qual que é a posição, acho que é 16ª aviação militar no mundo, na Força Aérea no mundo, o Brasil, acho que é 16º, mas tá ali, não tá muito longe. Então, claro que quem está na frente é Estados Unidos, Rússia, óbvio, China... Mas o Brasil está na frente de muitos países de primeiro mundo, como a Austrália, como o Canadá, né? Então, isso em termos de força aérea. Em termos de marinha, eles começaram com um esquadrão de aeronaves de asa fixa recentemente, faz pouco tempo. E é exatamente o que você falou, eles vão passando por um processo de treinamento. Então, eles têm esse adestramento constante. Eu voei no A4. Dentro do avião, você não fala que está num avião dos anos 60, você está num avião modernizado. A Embraer é responsável pela modernização dos aviões. Inclusive no meu vídeo eu mostro o painel do avião. Você está num painel parecido com o painel de um F-18 ou até de um avião mais superior. Eu fiquei até chateado com essa série do A4. Porque eu comecei a assistir a série, o vídeo 1 do A4. Daí você falou, e daí no próximo vídeo eu vou mostrar o voo. Eu falei, pô... Não é agora? Cara... É estratégia de conteúdo. Estratégia muito boa de conteúdo. Eu falei, tá bom, né? Aí segura o cara lá. Então, e quando eles fazem exercícios com outras forças armadas, com os americanos, um exemplo, o Brasil aliado dos Estados Unidos nesses treinamentos... os brasileiros já estão treinados. Inclusive, existem pilotos das Forças Armadas brasileiras que vão treinar nos Estados Unidos. Sim, inclusive talvez você não saiba, mas a qualidade do piloto brasileiro ao redor do mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos e não só na aviação militar. É muito reconhecido como piloto de alta qualidade. Exatamente. Talvez até por uma condição que a gente... Por ter essa questão de sempre, pela diferença do dólar, por essa condição de investimento ser um pouco mais caro do que é lá fora, quer dizer, na verdade é bem mais caro. Sim. Então a pessoa tem esse cuidado maior, né? Fala, cara, eu tenho que voar muito bem, eu tenho que cuidar muito bem. Então, quando o piloto vai voar lá fora, o cara fala, caramba, por que você cuida assim do avião, né? Por exemplo, o fone. O cara pega o fone lá, tira, coloca ali, não de qualquer jeito, não joga. Mas tipo aqui, você tira o fone, daí você vai tem lá, limpa, cuidado, passa um não sei o que, tal, bota na caixinha, né? Sempre super. Porque você sabe que você tem que dar essa... Até por isso, a aeronavegabilidade continuada, que é o curso que eu falei que eu fiz no ITO, né? Como você conseguir dar... maior longevidade. Seria em relação a nós, a aeronavegabilidade continuada, que você vê, é um curso nosso, né, do Brasil, né, um curso do ITA. Sim. Faz uma diferença muito grande você entender como tornar mais navegável por muito mais tempo os aviões. E o nosso caso seria a longevidade. Exato. Né? Seria você se manter aeronavegável. Exato. E isso é feito. Os F-5s da Força Aérea são aviões dos anos 50, anos 60, que estão aí voando, modernizado. Então, você manteve um negócio por muito tempo. Os A4s da Marinha... Tanto que você falou que o A4 está nessa condição. Está nessa condição. O A4 está super bem conservado. E você pega aviões nos Estados Unidos, que a gente só fala dos aviões mais antigos brasileiros, né? No caso da Força Aérea, hoje a gente tem os Gripens, que são aviões de geração 4 Plus. Ele não é nem quarta geração e nem a quinta, ele está no meio do caminho. Ele não é quinta geração porque ele não é stealth, né? Ele não é avião furtivo, mas ele é um avião de última geração, foi desenvolvido pela Suécia, pela Saab, está sendo montado no Brasil em parceria com a Embraer, e tem uma série de coisas em volta em desenvolvimento desse avião, e a Força Aérea já está com, se eu não me engano, um pedido de mais de 40 unidades de um Gripen. Então, aos poucos, os F-5s vão sendo aposentados, os A1, né, o AMX está sendo aposentado também, então, avião novo. O KC-390, avião produzido pela Embraer,
Avião cargueiro militar, a jato, feito no Brasil, novíssimo, tá sendo vendido para vários países do mundo. Fazendo sucesso, né, cara? Fazendo um tremendo sucesso. Um excelente avião. Você tem vários helicópteros, como o H-225, que é um helicóptero feito no Brasil também. Enfim, e que atende às 3 forças. Você tem na Marinha, que é o H-15. Você tem na Força Aérea, que é o... Esqueci o nome da Força Aérea. O Cougar no Exército. E na Força Aérea o pessoal vai me matar agora. Esqueci o nome. Depois a gente lembra. Enfim, são helicópteros feitos aqui. Helicópteros novíssimos. Eu voei na Marinha num helicóptero que tinha 20 horas de voo. Nossa, zero. Cheirava novo o helicóptero, né? Então, o pessoal só vê os antigos, mas não vê os novos. Não vê os helicópteros da Marinha, por exemplo, que atuaram... Justamente por isso que eu toquei no assunto. Porque eu só tinha ouvido falar, né, do bate-papo que eu tive com você. Mas eu acho que a maioria das pessoas não sabe o quanto hoje a gente está vivendo uma nova geração que está incentivando a aviação. Exato. E eu tenho como propósito justamente incentivar o aviador, que é como você falou, né? Aquele cara que criou um amor pela aviação e enxerga os dois mundos. Enxerga a parte de você ir para uma linha aérea, de você ir para uma linha executiva, mas também a possibilidade, por exemplo, que eu vejo no agro. Sim. A necessidade do agro de aviões menores, de aviões anfíbios e de até os condomínios que tem hoje, né? Para você operar e morar. Então, isso dá uma facilidade muito grande. Exatamente. Condomínios aeronáuticos no Brasil estão se proliferando, né? Tá virando uma coisa normal. A aviação de pequeno porte, ela tá cada vez mais acessível, ela tá cada vez mais certificada, tá mais controlada no bom sentido da palavra, né? De você fazer as coisas com critério, né? Com segurança, principalmente. O agro sem avião não existe. Não tem como. Né? Então, aí o pessoal fala assim, é só avião agrícola. Não. Claro que o avião agrícola ele tem um papel importantíssimo no agro, mas aviões para deslocamento até de materiais, de coisas, de pessoas. Existem fazendeiros lá pro lado do Mato Grosso que se o cara não tiver um avião, ele não vê a terra dele. Não vê porque mesmo. É muito absurdo muito no grande, negócio, né? Então, eu costumo dizer que a aviação faz parte das pessoas, mesmo a pessoa nunca tendo entrado num avião na vida, né? Então, é muito importante a aviação e é muito importante a valorização da aviação. Num país com dimensões continentais, Osiris Silva sempre disse isso, sem avião, não tem. Você não conecta. Não tem como você conectar. Uma coisa é você ter um país do tamanho do Uruguai, outra coisa é você ter um país do tamanho do Brasil, né? É por isso que o Brasil tem a segunda maior aviação do mundo. Tudo bem, a gente sabe que ela é 10 vezes menor que a primeira, mas não tem como comparar com os Estados Unidos. Não tem como. Até porque como eles têm essa condição de manter os aviões voando, né? Considerar essa condição de aeronavegabilidade, você pega avião muito antigo lá, que está como novo, né? Tá Exato. Muito bem eu vi um documentário um tempo atrás que até me surpreendi que nos Estados Unidos tem oficina de DC-3 até hoje. Até hoje? Se você tem o seu DC-3, o que parece uma coisa bizarra para nós brasileiros, mas para o americano é normal um cara ter um DC-3, você tem uma oficina de restauração, de manutenção de DC-3. Eu tive a oportunidade de ver em Oshkosh uma esquadrilha, não sei se eu posso chamar de esquadrilha, mas um voo em formação de 18 DC-3. Voando juntos. 18 DC-3. Cara. Então, assim, você fala, cara, DC-3 sim, DC-3. E você vai lá em Oshkosh, você vê os donos desses aviões. São pessoas como nós. Só que o cara tá lá numa condição onde tem muito acesso, onde você vai comprar um motor radial de um DC-3, você tem quem vende, você tem quem faz manutenção, você tem quem restaure, quem transforma aquilo em condição de voo. Então, é outra realidade. Né? Você pega a associação lá dos Warbirds of America, né? Que são as peças originais de aviões que lutaram de fato na Segunda Guerra Mundial. Eles têm isso. Eles têm muitos. Você pega em Oshkosh, tem uma seção lá do evento que é Warbirds e você tem, sei lá, uns 20 P-51 ali em exposição, que são os P-51 que foram pro evento, fora os outros, que o próprio Tom Cruise tem um P-51 dele. Então, no Brasil não tem nenhum P-51, né? Não existe P-51 no Brasil. Então, o americano ele tem muito mais esse espírito de manter o negócio, de deixar em condição de voo, de mostrar a história, né? E Warbirds of America é um exemplo disso. Existem Warbirds no Brasil,
mas de pessoas que eu conheço, sou amigo quase de todas elas, pessoas guerreiras que para manter um Warbird voando no Brasil, nossa senhora, é difícil. Eu tenho uma amiga, a Mônica Edo, ela é piloto de T6, ela voava, ela e o marido dela e mais um pessoal. O marido dela faleceu uns 2, 3 anos atrás, o Carlos Edo, muito famoso aqui no Brasil, nessa aviação. E ela manteve, eu fiquei muito feliz que ela conseguiu manter, e eu fiquei mais feliz ainda quando ela me falou que hoje ela conseguiu tornar isso um trabalho e ganhar com isso. Então ela é remunerada. Então ela continua voando também. Continua voando, e ela é remunerada nos eventos, ela transformou isso em um negócio histórico. Porque até um tempo atrás era por sua conta. Você arruma um patrocinador, você quer ir no evento, arruma um patrocinador e vai. Cara, pra você acionar um T6, você já gastou R$1.000. Então, imagina você fazer show aéreo com esse negócio. Não dá. Sim, é muito caro. Tem que ter todo um mover por trás disso. É muito complicado. E ainda mais num lugar onde você não tem uma abundância de peças. Se quebrar o motor do T6, você tem que ir para os Estados Unidos e arrumar alguma coisa lá. É difícil aqui. Né? Então, e tem outros impeditivos de muita coisa na aviação no Brasil. Pra você ter uma ideia, o Albatross, que era do Carlos Edo, esse avião, um avião anfíbio bimotor. No Brasil não tem nenhum piloto multi-anfíbio. Não existe. Só o Carlos Edo. Ele era o único piloto multi-anfíbio. E aí acabou não passando... Não passou. Carlos Edo faleceu. O que aconteceu com o Albatross? Ninguém voa. Aí você fala, bom, vamos treinar um piloto multi-anfíbio. Tá, só que quem que é o instrutor? O Brasil não tem. Então vamos trazer um instrutor FAA. Mas aí não é ANAC. Como é que a gente faz? Você entendeu o tamanho do problema? Qual que é o resultado disso? O avião tá no chão. Eu até conheço um grande amigo meu lá da época que a gente voava em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Ele é de lá, né? Uhum. Muitos anos operando anfíbio, mas mono também. Mono, exatamente. Não tem bimotor anfíbio aqui no Brasil operando e tal. Então não tem piloto. Porque anfíbio, esse é um outro lance. O avião anfíbio no Brasil, ele é pouquíssimo explorado. E é um avião com uma hidrografia. Nossa, país com uma hidrografia. Eu já falei tantas vezes disso, do quanto se poderia utilizar, né? Você podia criar linha aérea, como tem no Canadá, como tem nos Estados Unidos, como tem nas Maldivas. Né? Você tem linha aérea de avião anfíbio. É um avião que cabe 9 pessoas, como um Cessna Caravan? Sim, mas é uma linha aérea. A Azul tá usando agora a Caravan como linha aérea. Sem dúvida. Põe 2 flutuadores embaixo, você opera em um monte de lugar. Facilmente, com certeza. Então, tá melhorando. Tem projetos aí para você trabalhar melhor nessa aviação anfíbia, mas tem que ser muito mais explorado isso no Brasil. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse programa que você fez, né? De quando, infelizmente, a gente perdeu, né? Um ícone mundial, né? A Rainha Elizabeth, e você conseguiu extrair muitas coisas que eu acho que a maioria das pessoas não sabem sobre a realeza em relação à aviação. Como é que foi isso? Sim. A gente hoje tem uma equipe de roteiristas muito boa, então a gente tem explorado bastante temas assim que ninguém pensou também, né? Então ajuda bastante. E nós fizemos 2 vídeos, um sobre os aviões da família real e um sobre os pilotos membros da família real, né? E o dos aviões é uma questão muito interessante, porque a família real britânica foi a primeira, vamos dizer assim, de chefe de Estado, né, do mundo a ter avião à disposição. Em 1928, eles tiveram... não sabia disso. Eles tiveram um avião pequeno, um avião bimotor, um avião biplace, né, um monomotor biplano biplace, que era o Westland... Esqueci o Westland, não lembro o modelo, mas era um Westland da época. E a partir daí eles pegaram gosto pelo negócio. Mas se você voltar ainda mais na história, os britânicos estão envolvidos com a aviação, a realeza britânica, desde a época dos balões, desde o século XVIII. Sim, né? eu tive no Museu da RAF lá, inclusive com um amigo meu, um dia chuvoso pra caramba em Londres, frio pra caramba, ele falou assim, cara, vamos lá no Museu da RAF. Eu falei, bora lá, cara, é a história da aviação vai fantástica. Então, ao longo da história, os aviões eles foram fazendo parte do reinado. E no reinado da Rainha Elizabeth, que é onde a aviação estava mais madura, porque até então os aviões eles estavam amadurecendo muito. Não tinha um avião de long range na época, você não cruzava o Atlântico com facilidade em 1940, né? Você tinha que fazer várias paradas. Então, quando ela se tornou rainha em 1952, aí que a aviação ela já estava se amadurecendo mais. Então, a Rainha Elizabeth, ela usou muito a aviação para expandir a sua presença em muitos países. Então,
o reinado da Rainha Elizabeth deve muito à aviação, né? Eles tiveram vários aviões ali à disposição. Que foi o que permitiu para eles terem esse deslocamento. Com certeza, com certeza. Coisa que antes precisava de muito mais tempo para fazer, muito mais dificuldade, né? Então foram vários aviões britânicos à disposição. Eles tiveram vários de Havilland ali à disposição, desde com motores a pistão até outros aviões com motor turbohélice, como os Vickers também que vieram, até aviões com motores a jato. Hoje eles têm à disposição o Airbus A330 para transporte de chefe do primeiro-ministro. Inclusive, eu até brinquei com as pessoas, eu falei para eles, olha, eu já voei o avião da Rainha da Inglaterra. E as pessoas falam assim, poxa, você voou para a Rainha? Eu falei, não, mas eu voei o mesmo avião. O mesmo avião, o mesmo modelo, A330. A330. Exatamente. E, em paralelo a isso, a história dos membros da família real, dos príncipes e reis, que se tornaram piloto. Então, sempre esteve no DNA do britânico, né? A aviação sempre esteve muito presente, né? E, pelo que eu entendi, não foi por uma exigência militar. Não, nenhuma. Eles tiveram esse gosto em querer se tornar pilotos. Exatamente. Muitos deles, isso é um pouco normal até a gente ver na história da realeza britânica, muitos deles se tornaram militares em algum momento, né? A própria Rainha Elizabeth, eu não sei se ela se tornou... Ela foi militar, mas ela foi mecânica durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os reis, o rei George III, o rei Edward VIII, enfim, lá do início da primeira metade do século XX, esses caras todos foram pilotos. Inclusive, o tio da Rainha Elizabeth, que abdicou do trono em 1936 para o pai da Rainha Elizabeth, o rei George, o tio dela, ele era piloto militar. O pai dele morreu, ele assumiu o trono. Ele deve ter achado aqui num saco. Eu fico imaginando, piloto no trono, tá lá. Deixa eu ver aqui, estou aqui no trono. Não, acho que daqui eu vou fazer um voo aí que é melhor. Então ele durou o reinado dele de janeiro de 36 a dezembro de 36. O cara falou, não aguento mais troço aqui. Virou pro irmão e falou, assume o negócio aí que eu tô fora. E voltou a voar, né? Imagina que ele deve ter falado assim, segura aí que eu vou só fazer um voozinho. E nunca mais voltou, né? Tanto é que esse cara, o Edward, ele morreu na década de 70, ele morreu 40 anos depois. Então ele abdicou do trono e quem assumiu o trono foi o irmão, pai da Rainha Elizabeth, que morreu em 52. Quando a Rainha Elizabeth assumiu o trono, o verdadeiro rei da linha sucessória ainda estava vivo, né? Mas ele abdicou do trono. Por isso que deu essa guinada na família real, na linha sucessória. A aviação conseguiu comprometer até a sucessão do trono. Pois é, a aviação comprometeu a sucessão do trono do rei britânico. É isso mesmo, porque o cara era piloto que queria voar, né? E aí vieram, aí o pai da Rainha Elizabeth também era piloto, aí o marido da Rainha Elizabeth, o príncipe Philip, príncipe consorte, também era piloto, voou uma porrada de avião, o cara tinha mais de 60 aviões no currículo. O cara voou o Concorde, voou o protótipo do Concorde antes da certificação. O cara gostava mesmo, era o famoso entusiasta. Ele era um entusiasta mesmo. O príncipe Charles também foi piloto, voou até 1999. E aí os filhos, o William e o Harry, também pilotos de helicóptero, né? Então, todos eles... Aí vamos ver agora os próximos. Os filhos do William se também pegam gosto pelo negócio, provavelmente vão pegar... Mas todos eles acabaram sendo pilotos. Então tem uma história na aviação da família real britânica muito interessante. Por falar em história na aviação da família britânica, eu queria entender como é que o branding da Embraer teve influência para levar o príncipe, que naquele momento eu acho que ainda não era chamado rei, né? Porque você tem que ter a transferência. Como é que funciona? Eu não sei essa parte eu se ele já sei. era considerado... Eu acho que ele já era rei. Acho que a partir do momento que ela morre... Acho que quando é morte já é automático. Já é automático e tem a coroação, tem toda aquela porque eu vi protocolo, que quando saiu a notícia, né? Aí, teoricamente, a notícia era para ser o mais importante, que o rei, né, já era o rei, já tinha assumido e estava retornando para assumir. Exatamente. Só que para o brasileiro ficou mais aquilo... Caramba, ele está retornando um Embraer. Exatamente. Então, isso que eu queria que você falasse. Isso aconteceu com a Rainha Elizabeth lá em 1952, que ela estava num tour pelo mundo. Acho que ela estava na África quando o pai dela morreu. Na África, algum outro pai, não lembro agora. E ela já voltou na condição de rainha, porque o pai tinha morrido. E ela voltou, ela interrompeu a viagem para voltar e poder ser coroada e passar por todo o protocolo. Já não é uma coisa que eu entendo muito essa parte, eu né? também não, por isso que eu falei. Teoricamente, o mais importante era você entender
que era o momento, né, de coroação do novo rei e tal, mas da onde chamou saiu muito Embraer, mais né? a atenção Sem Embraer. dúvida. Aí esqueceu que dia que foi. Exatamente. Não, o que aconteceu foi o seguinte, a família real, a partir de 1999, diminuiu o custo de operação de avião. Então eles tinham vários aviões à disposição da família real. Aí entrou para um novo esquadrão ali. Fiquei pensando, a crise era mundial, então, até a realeza corta esse negócio, corta aí que avião gasta muito dinheiro. E aí os aviões passaram a ser operados, já eram, né? Mas passaram a também operar em outras ações na Força Aérea Real Britânica. E para dar conta da demanda, quando eles precisavam de algum avião, algumas empresas, anos mais tarde, oferecem serviço de fretamento. E uma dessas empresas é uma táxi aéreo que tem o Legacy 600 na frota. Então esse avião não é da família real. Esse avião é dessa empresa de táxi aéreo que presta serviço exclusivo para a família real quando eles precisam. Então naquele momento o rei Charles precisava se movimentar e o avião veio dessa empresa, dessa táxi aéreo, e era um Legacy 600. Então não é um avião da família real. Que branding, hein, cara? Isso aí pra Embraer, pra Embraer foi ótimo, né? Selo. Com certeza. Mas os aviões da família real, em sua maioria, acho que hoje todos os... com exceção do Airbus A330, todos são de fabricação britânica. Poxa, que legal. Eu queria pedir para você uma outra coisa. Você tem todo esse histórico, tantos anos, né? No canal falando sobre o por trás da aviação. Então, apesar de você ter falado de tantas coisas, são tantos programas, a maioria eu consegui assistir, não posso te dizer que assisti todos. Acho que nem eu assisti mas todos. aí o que eu queria perguntar, algum programa icônico, assim, alguma situação que você falou assim, nossa, isso aqui para mim marcou. Às vezes nem é como se fosse o caso da realeza, né? Uhum. Às vezes é uma coisa até mais simples, mas que para você, aquele momento, fez uma diferença na tua vida. Então, fale assim, quais foram os programas que para você foram mais importantes. Olha, eu acho que cada programa tem a sua importância, porque se eu pegar em termos de experiência, sem dúvida nenhuma, a experiência de eu trazer o meu avião de Manaus para São Paulo, cruzar a Amazônia num avião de pequeno porte, fazer um voo de 3 dias, foi espetacular. Eu voar na Esquadrilha da Fumaça também foi uma experiência muito legal. Mesmo, hein? Foi uma honra muito legal. Voar com a Marinha em todas as aeronaves, voar com o Exército, enfim. Esse voo que você fez já era o Super Tucano? Já era o Super Tucano. Eu voei o Tucano. Mas você tinha voado o outro também. Mas não na Fumaça. Eu voei o Tucano na AFA, na Academia da Força Aérea. Voei o T-25 também, o Neiva T-25. E aí eu voei o A-29 Super Tucano. Então eu voei os 3 aviões ali. E aí na aviação executiva, de ter voado em jatos executivos inúmeros, né? Já voei em vários, tanto da Embraer, da Pilatus, da Dassault, de outros fabricantes aí. Também experiências sempre muito legais. Mas... quando eu falo também em vídeos de história, eu gosto muito de história. Né? Eu percebi, o teu conhecimento de história da aviação e a naturalidade que você fala, assim, né? Você vê que você viveu a história, né? E a gente vive quando você visualiza. Exato, eu sou muito bom com números, eu guardo o número muito fácil, então, e eu gosto muito de história, principalmente história da Segunda Guerra Mundial, eu acho fantástico. E a aviação é a protagonista da Segunda Guerra Mundial, né? Então... produzir os vídeos de história, para mim, sempre foi muito bom, porque eu aprendi muito fazendo os vídeos de história. Desde aviões soviéticos, até vários aviões britânicos, até o Comitê de Brabazon britânico, da onde saíram os projetos dos aviões. Tá? Então, toda a história... E, claro, a gente aprende todo dia a gente vê um avião novo que a gente não conhecia. E isso é uma das coisas mais fantásticas da aviação, né? Você sempre tem algo a aprender. Sempre tem algo a aprender. Sabe algo... A última, que é um vídeo, inclusive, que vai ser postado amanhã, é daquele avião. Não sei se você já viu aquele vídeo de um avião que tem 7 asas empilhadas, um vídeo em preto e branco. Eu vi muito tempo atrás. Então, que o avião ele tá correndo, ele quebra, implode, assim, você já viu aquele? Então, você já viu esse vídeo? É real isso, já vi. Isso é real, e esse avião, eu fiz um vídeo sobre ele, vai sair amanhã. E é uma história fantástica. Aquele avião é um avião movido a pedal. Força humana. E eu não sabia também. Eu também não sabia, cara. Eu achei até que fosse tipo assim, aqueles primórdios de que fizeram alguma... Exatamente. Mas não que a intenção fosse verdadeiramente boa. Toda vez que eu vi aquele vídeo, eu tinha a impressão que podia até ser antes de Santos Dumont. Alguém fez uma traquitana daquela pra tentar voar e não deu certo. E não foi a impressão que aquele troço voou nos anos 20.
A aviação já estava madura em relação ao que Santos Dumont voou. E eles fizeram isso. E eles fizeram um negócio desse. Então, tem muita coisa escondida por aí. Eu gosto muito de pegar os aviões mais bizarros que você pode imaginar, as coisas mais esquisitas, você fala, não é possível. Tanto é que a gente fez uma série de camisetas do Aero de aviões estranhos, né? Porque eu fico muito entusiasmado com esse tipo de história. Primeiro da aviação soviética, porque esses caras inventaram cada coisa que em outro país não sairia. Né? E os caras conseguiam fazer na raça, punha pra voar, não dava certo, mas voava mesmo assim. e a parte de pioneiros da aviação também é sempre muito interessante. Então, era uma coisa que eu não fazia até o final de 2019, que é vídeos gravados em estúdio contando história. Mas quando eu comecei a me envolver mais com isso e aprender muito com isso também, a gente faz até hoje e a gente gosta muito de fazer esse tipo de história. Inclusive, eu achei muito legal esse novo cenário, né? Que você tem com esse fundo desfocado. Assim, ficou muito bonito. Do hangar ali. Ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo. Legal. Então tem muita coisa aí que a gente faz e muita coisa nova para vir aí também. Fernando, a gente podia ficar aqui horas aqui. Eu queria só para a gente fechar que você falasse assim do que você está vendo de inovação, tecnologia ou alguma coisa nova que você viu, às vezes até de drones não tripulados. Coisa que você sentia assim que seria importante da gente dividir. Porque eu não consigo nem te sugerir, porque tem tanta coisa nova agora. Eu vi que você foi, né? Foi para Portugal, depois teve em Oshkosh, teve em outros lugares. Sim. O que você vê assim de importante, assim, o rumo que a aviação está tomando, o que você percebe de novidades? Olha, esse é um assunto que daria mais um podcast só falando disso. É isso aí, vamos marcar mais um. Vamos marcar mais um. Mas vamos tentar resumir. Cara, é assim... Hoje existe um movimento muito grande de colocar na cabeça das pessoas duas coisas que no futuro é inevitável, mas a gente ainda está passando por um processo que é avião autônomo e aviação elétrica, né? Eu acho o discurso da aviação elétrica muito bonita, mas ela ainda não é viável, né? Existem testes sendo feitos, inclusive em avião de linha aérea. Só que a gente tem que lembrar que avião de linha aérea não necessariamente é aquele que carrega 150, 200 pessoas. Sim, com certeza. Se o avião é certificado e faz um voo regular, ele é linha aérea. Pode carregar 4 pessoas, ele é linha aérea. Né? Então isso está sendo feito com os aviões anfíbios lá em Vancouver, por exemplo. Um avião elétrico com uma autonomia de 1h30, que para a operação dos caras... para linha elétrico. E para aviação dos caras funciona e tal... Mas ainda tem muita coisa de eficiência de bateria, né? Eficiência energética. E o problema da eficiência energética não é só quanto que essa bateria vai durar. Mas você sabe muito bem disso. Um avião, ele decola sempre mais pesado do que posa. Sim. Então, você voava heavy, você não tem como ser diferente. Para ser diferente, você tem que reconstruir tudo. O projeto inteiro. E quando você fala num avião elétrico, o peso, a perda de peso durante o voo, ela deixa de existir, né? Então, é complicado você fechar essa equação com a tecnologia que a gente tem hoje. Bateria pesa, né? Então, tem uma série de coisas ainda, mas esse é um caminho que está se construindo. E a questão do avião autônomo. Mas eu costumo dizer que se você tem 3 pilares para qualquer inovação acontecer em qualquer área, principalmente na aviação. Você tem a tecnologia em si, já existe tecnologia hoje para avião autônomo. Os drones militares estão aí provando que isso funciona. Tanto que na época que eu voava lá na área das Arábias, como eu falo ali, né, no Catar, eu cruzava muito com eles ali na área do Iraque e outros lugares também. Então você cruzava muito com um drone militar gigante. Que é do tamanho de um avião, um tamanho grande, né? Parece que a gente fala drone, parece os drones... Parece aqueles drones pequenos. Não, é gigante, gigante. Uma nave. Né? Exatamente. E então você tem... A tecnologia já existe. Você tem a parte de certificação, que uma coisa é um drone militar. Outra coisa é um avião sem piloto, com 100 pessoas dentro, civis. Tem a certificação. E o outro pilar é a opinião pública. Sim, eu imagino você falando assim, você está comprando uma passagem num avião que não tem piloto. E aí, você vai? Então, eu perguntei para alguns amigos assim, ele falou assim, vai você antes, depois eu vou. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu faço até uma analogia, uma comparação com o elevador. Você pega o elevador nos anos 20,
Ele tinha um piloto de elevador. É verdade. Chamava ascensorista. Você sabe que eu já fiz isso, né? Esse negócio de ser piloto, você fica inventando coisa. Eu tava no Rio de Janeiro e eu vi o cara operando lá. Eu falei, cara, deixa eu operar esse negócio aí pra ver como é que é. E o ascensorista, ele surgiu... Hoje em dia existe por uma comodidade em alguns shoppings, prédios, mas diminuiu, principalmente naqueles elevadores que você nem aperta nada dentro mais, você só põe o crachá na entrada ali, o elevador já viu qual que é o seu andar e ele já te leva automático, né? Um sistema totalmente autônomo, mas no início que o cara tinha que mexer aquele troço lá e tal, tinha um piloto ali. E aquele piloto, muitas vezes, chamando de piloto, né? Mas aquele cara, muitas vezes, ele tava lá pro outro entrar e ver que tem alguém operando aquele negócio, porque senão não vai. Né? Não, e você sabe que, como eu operei um desses, eu posso dizer que é igual fazer um pouso, cara. Então. Você dá uma manetada e aí você tem que calcular entre um andar e outro a hora que você vai fazer o arredondamento. Aí eu vinha, arredondava errado, parava no meio do andar. Eu peraí, onde não? Tinha que arremeter. E é exatamente a mesma coisa. Aí eu descia com o cara operando, o cara parecia um elevador automático. O cara já sabia a hora de... Parava certinho, cara. Todo andar que parava... Exato. Agora, você vai voltar lá para os anos 20 e falar que um dia, 100 anos depois, você teria elevador que você não encosta em nada. Você só entra e ele te leva no andar. Não, imaginando o cara rindo, né? Você fala assim, ó... Você passa no elevador, ele faz uma leitura de um sistema no crachá e ele sabe aonde que ele vai te deixar para fase. Olha, que vai contar outra. Exatamente. Então, o avião autônomo hoje... tem essa questão de opinião pública. Então, mesmo quando a gente tiver uma tecnologia funcionando certificada, ainda vai ter um cara lá para as pessoas entrarem nesse avião. Isso eu tô falando daqui a muitas décadas, Nem que seja como diria um tio meu, né? Ele falou, no futuro vai ter um cachorro dentro do avião. E o piloto fica ali só para... Eu falei, qual é a função do cachorro? Ele falou, se ele encostar o dedo, o piloto morde. O cachorro morde. Morde. Eu saí da faculdade 20 anos atrás. Naquela época, já falava que, você vai entrar na aviação, perigoso, você não tem emprego ano que vem. Porque na época, 20 anos atrás. E hoje, o discurso é exatamente o mesmo de 20 anos atrás. Então, eu não vejo isso realidade nos próximos 50, talvez nos próximos 100 anos, não sei. Pode a tecnologia evoluir muito mais rápido do que isso. Mas é o que eu falei, a tecnologia existe. Até porque, como a gente falou desse evento que teve da câmera, né? De queimar a câmera. Uhum. O mount da câmera já é um mount mais moderno, né? A área ali onde você acopla já foi bem difícil de se conseguir essa peça, porque a peça é moderna demais. Exatamente. Então, vai entrar, mas até que dia que vai chegar na condição de outras pessoas? Exatamente. Tem todo um processo para acontecer ali, tem toda essa fase de certificação para o negócio acontecer e tem toda a fase de opinião pública. Então, o que se coloca hoje na mídia, isso é uma estratégia das fabricantes. Por exemplo, você fala Dubai, já tem táxi voador. Tá, só que não é uma coisa normal e eles não têm o objetivo de substituir o táxi amanhã. O objetivo de tudo isso é fazer com que a pessoa entenda que isso vai acontecer. E quando acontecer, já é normal. Além do que, a gente sabe que tem todo um fator turístico nisso, né? Também, claro. Você tem esse apelo de ser uma novidade e a pessoa vai para lá e fala, poxa, lá já tem isso. Exatamente. Eu lembro que muito tempo atrás, não lembro exatamente quando... Tinha lugares que não tinham necessidade de ter a escada rolante. Só que se investiu em escada rolante porque tinha muita gente que... Cara, vamos lá andar na tal da escada rolante. E você transforma aquilo em algo normal. Um exemplo que eu dou é do celular hoje. Você fazer uma videoconferência com o celular é a coisa mais normal do mundo. E você parou para pensar já quando foi essa chave, essa virada? A gente não lembra, porque isso aconteceu de uma forma tão natural. Então, se você voltar nos anos 70 e assistir o Star Trek lá e o cara vendo nada, nossa, era a revolução. Só que não teve um momento na história que, assim, não usamos mais telefone só por áudio e a partir de agora todo mundo fala na telinha. Isso foi sendo colocado pela mídia, pelo Star Trek. Até você falou, na minha época tinha os Jetsons, né? Então. E tinha essa questão de você ver a tela... Isso era o futuro. Aí eu nem parei pra pensar. Esse dia um amigo meu falou, Fabrício, você já percebeu que nós estamos nessa fase? Nós já estamos na fase dos Jetsons. E a gente eu falei, percebeu. olha, tem isso, eu não lembro todos os detalhes. Mas a videoconferência é um negócio, como assim? O cara vai falar porque isso foi acontecendo. E é o que se faz também em coisas como carro voador, como aviões autônomos. Você vai acostumando a população, a opinião pública,
para quando aquilo de fato for viável, como hoje você falar por videoconferência no celular é a coisa mais normal do mundo, ela já é normal. Então, quando o Elon Musk, por exemplo, falou 10 anos atrás que em 2024 ele começaria a colonizar Marte, ele sabia que ele não ia para Marte em 2024. Mas ele já começou a propagar a mensagem. Daqui 10 anos, quando isso de fato acontecer, se acontecer daqui 10 anos, a gente já está acostumado. Fala, tá, foi para Marte, legal. É que nem a Lua, estão querendo voltar para a Lua. Você fala, tá bom. E daí? já nem dá mais. Lua, né? Lua, o que é Lua, né? Agora, você pegar nos anos 50, nossa, era uma coisa completamente... Bom, até agora, pouco tempo atrás, né? Tanto que eu não sei, né? Arrisco dizer que na época, né, todo mundo parou realmente, né, para ver, poxa, vai lançar, né? Vamos ver se o homem vai chegar na Lua. Hoje tá sujeito o cara falar, hoje é o lançamento. Quando que é? Não, foi ontem já. Mas eu nem vi a missão Artemis aí, que eu tava acompanhando, adiaram tantas vezes que eu já nem sei mais se foi, se não foi. Preciso olhar se foi a missão. Não, eu também não eu já perdi o fio da meada. Já não é algo tão icônico, né? Não é. Lançamento de foguete já é um negócio completamente normal. Todo dia os caras lançam foguete por alguma razão. Seja para ir para a estação espacial, seja para soltar satélite, seja para o que for. Mas é normal você ver lançamento de foguete. Então, a partir do momento que você fecha esses 3 pilares, você tem a tecnologia, ela é garantida, você tem a certificação e você tem a opinião pública, você tem o negócio funcionando. Uma outra questão da tecnologia em relação ao avião autônomo que é interessante citar é como que esses aviões vão ser monitorados. Então, isso é verdade. Porque uma coisa é você soltar um metrô, que nem na linha amarela em São Paulo, que é todo autônomo, conectado em trilhos, numa região micro comparado com o que a aviação é, né? Menor, nano a região, né? De um metrô. Sim, com certeza. Agora, você vai pegar um avião que sai do Brasil, vai para Doha, voa 14 horas, remoto, autônomo. Quem que tá monitorando isso? Tem alguém monitorando? Se vai ser via satélite, não vai ser. Qualquer sistema Wi-Fi, seja ele qual for, ele pode ser hackeado. Então, você imagina você ter hackers russos no mundo, que são os melhores hackers do mundo são russos, querendo hackear algum avião, porque tem milhares de aviões autônomos voando por aí. Você imagina o tamanho do firewall que você não tem que construir nos sistemas de transmissão de dados, de criptografia e tudo mais, para impedir que um hacker invada um avião. Até porque você falou do russo, né? Para eles arrumar treta com alguém não precisa muito, nada, né? Então, tendo a facilidade... Basta tá vivo. O cara já move um sistema militar inteiro. Exatamente. Imagina ele estando em casa, só no teclado aqui. Né? Então tá ali, a pessoa pega uma pipoca, coloca do lado. Exatamente. Ixi, que eu vou pegar aquele cara ali. Então, você já pensou, você tem uma invasão de sistema de uma companhia aérea, de aviões que estão operando. Cara, isso é extremamente perigoso. Então, é difícil você viabilizar um negócio desse pensando nessas questões técnicas também. Então, mas o futuro da aviação está indo, muitos fabricantes estão indo para esse caminho, né? Elétrico e autônomo. Acaba sendo o que eles miram aí para frente. Eu também acredito que vai ser o que vai acontecer daqui para frente. Fernando, obrigadão pela gentileza, eu te agradeço, cara. Obrigado. Muito obrigado. Valeu pelo papo. Prazer ter você aqui. Prazer o meu, obrigado. Gente, conversei com o Fernando de Bortoli, esse amigo aqui muito querido, conhecimento, uma enciclopédia na área da aviação. Esse foi mais um DecoleCast. Eu sou Fabrício Moresco, dando voz à mensagem para que você também decole.